Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: de certo foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Mas ele respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até o tempo da colheita. E quando chegar a colheita, eu direi aos que cortam trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, presentes aqui ou distantes nas redes sociais. O texto do Evangelho de hoje nos coloca diante de um dos maiores mistérios que desafiam a inteligência humana: a convivência do mal com o bem, ou, na linguagem do Evangelho, a convivência da boa semente com a semente malfazeja. Segundo o relato que acabamos de escutar, os trabalhadores do campo se ofereceram para arrancar, logo de início, a erva daninha, a fim de que não contaminasse o crescimento das boas sementes. Mas o dono do terreno disse: não, deixe que cresçam as duas ao mesmo tempo. Quando chegar o tempo da colheita, eu mesmo me encarrego de fazer esta separação. Nós não precisamos fazer um grande esforço em nossa inteligência para compreender que esse Senhor, proprietário do campo, é Deus, e que nós somos a terra, e que nós somos também as sementes. Por isso estranhamos essa estratégia de Deus. Por que é que Ele, com todo o seu poder, não elimina a raiz do mal logo na sua origem, antes que ela contamine toda a árvore? Ainda mais quando nós sabemos por experiência que os bons sofrem as consequências da corrupção dos maus. E às vezes até mesmo pessoas inocentes, indefesas, são vítimas da insensibilidade dos que planejam a maldade. Pensemos nas crianças. Pensemos no pequeno Miguel, que caiu do 8º andar de um edifício de luxo em Boa Viagem. Por outra parte, essa questão gera outras que interpelam a nossa consciência. E quem é inteiramente mau para nunca merecer uma nova chance? E quem é completamente bom para se isentar de qualquer culpa ou responsabilidade? E essa pequena chama de bondade que ainda agoniza no coração dos maus. E esses resíduos de ruindade
que nunca se extinguem por completo no coração dos bons. Um grande poeta alemão, Goethe, escreve assim: duas almas batem no meu peito. Se é verdade, se duas almas habitam em mim, eu nunca vou poder arrancar a raiz do bem sem correr o risco de arrancar também a semente do mal. Ai de mim, escreve São Paulo na sua epístola, vejo o que é certo, aprovo e faço o que é errado. Dom Helder costumava dizer que em todos os seres humanos, até mesmo nos piores, sempre resta um grão de bondade à espera de quem venha acolher e cultivar. De qualquer forma, nessa realidade do bem e do mal, todos nós temos as nossas experiências. E na prática, nós vemos, enxergamos com os próprios olhos as consequências trágicas da maldade humana. Por outro lado, nós também enxergamos os sinais de grandeza e santidade dos que praticam a virtude. O povo humilde, na sua sabedoria simplificada, resume tudo em poucas palavras: não há mal que não se acabe, nem há bem que sempre dure. Nesse tempo de pandemia em que estamos desolados, nós também testemunhamos como milhares de pessoas pagam com a sua vida o preço da insensibilidade dos mandatários do país. Abrimos aqui um parênteses para prestar uma homenagem a Lúcia, esposa de Adilson, porteiro que está ali nesse colégio. Logo que soube que a sua mãe estava com Covid, ela deixou tudo para se entregar aos cuidados dela. Ao final, a mãe salvou-se e a filha morreu. Para ela, essas palavras de Jesus: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Ela não precisa de nenhum processo para ser santificada. Esse é o outro lado da realidade que vemos, ao lado do mal. Aqueles que sacrificam sua segurança e até sua vida para curar outras angústias e salvar outras vidas. Num ponto todos nós concordamos: não adianta procurar solução perguntando por quê. Por que existe o mal? Por que Deus o permite? Por que os inocentes pagam pelos pecadores? Por que eu tenho que sofrer tanto por um mal que eu não fiz? As respostas só trazem mais perguntas e cada vez mais complicadas. Alguns sábios, santos, em vez de perguntar por quê, perguntaram para quê e encontraram uma solução. A única resposta que convence, que conforta, que comove, é aquela que não sai dos lábios, não sai da mente, sai dos braços, dos pés, sai da vida em ação. É o exemplo de São Francisco de Assis. Seu coração jovem não suportou o que os seus olhos viam. A escandalosa discriminação de classe social em sua pequena cidade de Assis. A prepotência dos maus em cima dos mais fracos. E o silêncio cúmplice da sua igreja. Que fez ele? Não fez discurso, nem continuou rezando o Pai Nosso. Ele abriu o Evangelho, leu as palavras de Jesus e começou a mudar sua vida. Trocou o seu lugar social e foi viver entre os mais pobres dos pobres. No meio do caminho, beijou um leproso,
fez do leprosário sua residência provisória e foi despertando nos empobrecidos a consciência de seus direitos, de sua dignidade e do seu poder. Portanto, nenhuma arma é mais eficaz para vencer o mal do que a prática do bem, a prática paciente, cotidiana, incessante do bem. Nós não somos chamados a realizar grandes façanhas, e sim a viver o egoísmo das pequenas ações, das pequenas bondades, diária, anônima, incessante. Uma das santas mais queridas, mais populares e mais universais da Igreja é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela viveu 24 anos apenas e nunca saiu da pequena comunidade das irmãs, na pequena aldeia de Lisieux, onde ela vivia e morava. Ela santificou-se no exercício dos serviços humildes, transformando esses serviços num imenso, incomensurável ato de fé e de adoração. Por isso que o coração dela pulsava ali e pulsava no mundo inteiro, pois em todo o mundo havia milhões de pessoas realizando as mesmas obras e sem saber que elas são adoração a Deus e santificação da pessoa. Você que está aí nos ouvindo em casa e vai se levantar depois para cuidar do almoço de sua família, saiba que nesse ato você está adorando a Deus e se santificando. Desde que o mundo é mundo e até o final dos tempos sempre houve, sempre haverá esse conflito entre o bem e o mal, entre as sementes maléficas e as sementes benfazejas. E jamais houve um homem ou uma mulher que encontrasse uma solução para desvendar esse mistério. Mas sempre houve aqueles que deram um testemunho heróico de virtude e estimulou as outras pessoas a praticar o bem. Isso prova que nós somos bons em nossa natureza original e nos tornamos maus pelos caminhos que nós escolhemos. Minhas irmãs e meus irmãos, o tempo passa e nós passamos com o tempo. Por que não aproveitar todo o tempo à nossa disposição para tornar fecunda cada estação da nossa vida? Tornar fecunda a estação da primavera, a estação da infância, da adolescência, o tempo da semeadura, da primeira floração, o tempo de fazer o aprendizado do bem. Tornar fecundo o verão da nossa existência, a estação da maturidade, do dinamismo, dos primeiros frutos, quando nós somos convidados a criar e fortalecer as fraternidades humanas. E tornar fecundo a estação do outono, quando as forças ou os anos começam a pesar. E é a hora de repartir os frutos maduros e merecidos das boas sementes que nós plantamos. E tornar fecunda a estação do inverno, o ocaso das ilusões e das vaidades, a volta à simplicidade original do nosso ser, a simplicidade da criança. E é a hora de testemunhar com humildade a experiência e a sabedoria, de provar que tudo valeu a pena, porque a alma não foi pequena. Minhas irmãs e meus irmãos, no ano de 1947, um grupo de cientistas montou na cidade de Londres um grande relógio, a que chamou relógio do fim do mundo. A finalidade desse relógio era medir o risco de extinção da humanidade pelos malefícios praticados
por homens e mulheres. No dia 17 de janeiro de 2007, esses cientistas movimentaram os ponteiros do relógio, adiantando 2 minutos. E nesse exato momento, lá em Londres, o relógio do fim do mundo marca 5 minutos para meia-noite. Meia-noite é a hora H, é a hora do fim do mundo. Evidentemente, esses 5 minutos podem ser representados por centenas, milhares ou milhões de anos, a depender de como nós vamos conduzir essa Terra, esse mundo, esse planeta. É um simbolismo muito significativo para nos alertar sobre o grande mal em dimensão global, universal, que nós podemos fazer e, ao mesmo tempo, deixar claro que a vitória do bem está em nossas mãos. Finalmente, lembremos que o Evangelho de Jesus nos adverte, não para o relógio do fim do mundo, mas para o relógio desse momento, de agora, dessa hora. Jesus mesmo nos chama a atenção dizendo: trabalhai enquanto é dia, porque virá a noite em que nada mais poderá ser feito. E São Paulo acrescenta: irmãos, não vos deixeis iludir. A aparência desse mundo é enganosa. O tempo urge. A hora é essa. Não vos canseis de fazer o bem. Amém. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.